boas-vindas. Hoje a gente vai mergulhar num artigo de pesquisa bem interessante, viu? Chama Memento, Fine-Tuning LLM Agents Without Fine-Tuning LLMs. Basicamente, ele traz uma ideia nova para fazer agentes de inteligência artificial, sabe? Aqueles que nos ajudam por aí a aprenderem e se adaptarem sem precisar passar por aqueles processos super caros e demorados de retreinamento. Exato, é um problema bem atual, né? Pois é. Vamos pensar. Hoje, muitos desses agentes de IA, tipo os que a gente usa para pesquisa mais complexa na web ou para interagir com vários apps, eles têm um dilema. Ou eles seguem regras muito fixas e aí não conseguem lidar com nada fora do script. Ficam engessados, né? Isso. Ou então, para eles aprenderem algo novo, precisam ter o cérebro deles, o modelo de linguagem, o LLM, totalmente atualizado. É o tal do fine-tuning. Isso! Nossa! Gasta um poder computacional absurdo, leva tempo, precisa de muitos dados. Exatamente. Então, o grande desafio que esse artigo, o Memento, ataca é esse. Como é que a gente faz um agente que aprende com o que acontece, que melhora com a experiência, sabe? Principalmente num ambiente que está sempre mudando, mas sem ter esse custo proibitivo de ficar retreinando o modelo base toda hora. E a solução que eles propõem, o Memento, é fascinante, porque ela se inspira, olha só, diretamente na nossa memória, na memória humana. Ah, interessante. Como assim? Pensa em como a gente aprende. A gente vive uma situação, uma experiência, e isso vira uma memória, né? Fica guardado, um episódio. Com o tempo, a gente começa a tirar lições disso, a criar umas regras na cabeça, reforça o que deu certo. Faz sentido. E o mais importante, quando aparece um problema novo, o que a gente faz? A gente busca lá atrás, nas nossas memórias, situações parecidas que possam ajudar a resolver esse problema agora. Isso tem até nome na SA, é o raciocínio baseado em casos, ou CBR, né? Case-Based Reasoning. CBR, já ouvi falar. Então, o Memento tenta fazer exatamente isso. Ele cria uma espécie de memória externa para o agente, onde ele vai guardando as experiências, o que ele tentou fazer, se deu certo, se deu errado. E aí, antes de agir de novo, ele consulta essa memória para tomar decisões melhores. Ok, então a chave é essa memória externa. Tipo um diário de bordo do agente, é isso? Que permite ele aprender com o passado sem precisar mexer lá dentro do LLM principal. Exatamente essa a ideia. Entendi. Então, nossa missão hoje aqui é desvendar como essa arquitetura Memento funciona na prática, né? O que ela tem de diferente das outras abordagens e, claro, dar uma olhada nesses resultados que eles dizem que são promissores, principalmente naquelas tarefas de pesquisa profunda. Vamos entender essa ideia de aprender pela memória. Antes de ir para o Memento em si, acho que vale reforçar esse gargalo que você mencionou. Sim, por favor. Como você disse, hoje os agentes ou são muito rígidos ou precisam de fine-tuning, né? Aquele ajuste fino, supervisionado, ou então aprendizado por reforço, o RL, que mexe nos parâmetros do LLM. E os dois caminhos são caros, muito caros. Imagina um agente que precisa, sei lá, fazer busca na web em tempo real, usar várias ferramentas online. O mundo muda a cada segundo, né? Pode ter dados sempre atualizados e muitas vezes anotados, o que também é caro. Então, aquele aprendizado contínuo de verdade, sabe? Aquele que acontece enquanto o agente opera, fica muito difícil. Realmente. É uma barreira enorme para ter agentes que sejam autônomos e se adaptem de verdade. Mas aí, como o Memento faz para contornar isso com essa tal memória? Eles usam algum conceito mais técnico, específico? Usam sim. Eles formalizam a ideia com um negócio chamado MMDP. MMDP? Isso significa Processo de Decisão de Markov Aumentado por Memória. Memory Augment Markov Decision Process. Parece complicado, né? Um pouquinho. Mas a ideia central é pegar o modelo padrão que a gente usa para pensar como um agente decide o que fazer, que é o MDP, né? Que pensa em estados, ações, recompensas, e adicionar um componente extra, que é crucial, a memória, que eles chamam de M. Ah, o M do MMDP é de memória. Exato. Essa memória M guarda as experiências passadas do agente. Ok. A situação onde ele estava, o estado,
o que ele decidiu fazer, a ação, e qual foi o resultado, a recompensa. Com isso, antes de agir numa nova situação, o agente pode fazer o quê? Consultar esse passado dele. Aplicar o raciocínio baseado em casos, o CBR, para achar situações parecidas e ver o que funcionou ou o que deu errado antes. Entendi. É como ter um histórico de vida ali acessível na hora de tomar a decisão. Legal. Basicamente isso. Então, o MDMD é a base teórica e o CBR é a estratégia para usar essa memória. E como eles organizaram isso na prática? Como é a arquitetura do memento? O artigo fala num planejador, no executor, como funciona? Isso. A figura 3 do artigo mostra bem essa arquitetura. Ela funciona em ciclos, sabe? Ciclos de planejamento e execução. E tem 3 peças principais. Primeiro, tem o planejador, o planner. Pensa nele como o cérebro estratégico da operação. O estrategista. É um agente que usa justamente o raciocínio baseado em casos, o CBR. E ele é guiado por um LLM mais potente, tipo o GPT-4.1, que eles usaram nos testes. A função dele é olhar a tarefa que chegou, consultar a memória, que eles chamam de banco de casos, para buscar experiências relevantes do passado e, com base nisso tudo, traçar um plano geral de ação. Ok, planejamento estratégico. E depois? Depois entra o executor. Esse é o mão na massa. É outro LLM, talvez um modelo mais rápido, mais eficiente. Eles usaram uns como o 3, o 4 Mini. Ele pega o plano, ou partes do plano, e vai lá interagir com as ferramentas que precisa para executar as ações. Tipo, fazer a busca na web, rodar um código? Exatamente. Analisar uma imagem, extrair texto de um PDF, essas coisas. E a terceira peça? A terceira peça é o banco de casos, o Case Bank. Essa é a tal memória externa, a memória episódica do agente. É como um banco de dados que vai crescendo, acumulando poeira. Quer dizer, acumulando experiências. Bom, experiência é melhor que poeira. Com certeza. Ele armazena as jornadas completas do agente. Qual era o problema inicial, o estado, qual foi o plano que ele tentou, a ação, e qual foi o resultado final, a recompensa deu certo ou deu errado. Entendi a estrutura. Planejador consulta o banco de casos para definir a estratégia, executor usa as ferramentas para agir. E como funciona essa consulta e o armazenamento na memória? Como ele escreve e lê nesse banco? O banco de casos tem basicamente 2 operações: escrever, write, e ler, read. Simples. A escrita acontece no final de cada tarefa, a experiência toda, tarefa, plano, resultado, é salva lá no banco, pum, mais uma memória. A leitura acontece durante a fase de planejamento, o planejador vai lá no banco para recuperar casos do passado que sejam relevantes para a tarefa atual. E aí usa essa informação para ajudar a criar um novo plano. E como ele sabe o que é relevante? Tem um jeito só de fazer essa leitura ou tem variações? Tem variações e essa é uma parte bem legal do trabalho deles. O artigo explora 2 formas principais para essa operação de leitura. A primeira é a memória não paramétrica. É o jeito mais direto. Ela recupera os casos baseado na similaridade de significado, na semântica mesmo, entre a descrição da tarefa atual e as descrições das tarefas antigas que estão guardadas. Como ele mede essa similaridade? Eles usam embeddings de texto, aquelas representações numéricas do texto, sabe? Geradas por um modelo tipo SIM-SES que eles mencionam, aí calculam a similaridade entre os embeddings da tarefa atual e das tarefas passadas, por exemplo, com similaridade de cosseno, para achar os casos mais parecidos. Ok, busca por similaridade. E a outra forma? A outra é a memória paramétrica. Essa é mais sofisticada. Ela não só guarda os casos, mas ela também aprende uma função que eles chamam de função Q, que estima o quão útil ou valioso cada caso do passado pode ser para a situação atual. Ah, não é só parecido, é útil. Exato. Em vez de buscar só os casos mais parecidos, ela busca os K casos que têm o maior valor Q estimado. O top K de utilidade, digamos assim. E como ela aprende essa função Q? Vai interagindo com o mundo. Ela se ajusta com base nos resultados das novas experiências. Ela aprende a identificar que tipos de memória são realmente úteis para resolver os problemas que aparecem. Simplificando um pouco a parte técnica, eles adaptaram um método chamado Soft Skill Learning
para funcionar meio como um aprendizado supervisionado simples. A função Q, basicamente, aprende a prever se consultar um caso específico vai levar ao sucesso, recompensa 1, ou ao fracasso, recompensa 0 na tarefa atual. Uau! Então a versão paramétrica é mais inteligente, digamos assim. Ela não só lembra, ela aprende a lembrar melhor. Desenvolve uma espécie de intuição sobre quais lembranças valem mais a pena revisitar. Exatamente. Essa é a beleza da abordagem paramétrica. Ela aprende ativamente quais memórias consultar. Não é só sobre ser parecido, é sobre utilidade aprendida com a experiência. Ela pode descobrir, por exemplo, que para um certo tipo de problema complexo, uma memória de um fracasso antigo, mas que ensinou uma lição específica, é mais útil do que a memória de um sucesso num contexto um pouco diferente. Ela se adapta para priorizar as experiências que realmente agregam valor para a tarefa em mãos. É quase como aprender a usar a própria memória de forma mais eficiente. Isso é um meta-aprendizado sobre a memória. Fascinante mesmo. E onde eles testaram essa capacidade toda? O artigo fala muito em Deep Research. O que são essas tarefas, afinal? E que tipo de ferramentas o Memento precisa ter para lidar com elas? Deep Research, ou pesquisa profunda, são tarefas que simulam desafios mais realistas, sabe? São complexas, muitas vezes de longa duração. Elas exigem que o agente não só responda uma pergunta simples, mas que ele ativamente vá atrás da informação, interaja com o ambiente tipo a web, use diferentes ferramentas para processar dados de tudo quanto é tipo, texto, imagem, código, e depois junte tudo isso numa resposta coerente. Bem mais parecido com um projeto de pesquisa de verdade, então. Exato, mais do que uma simples busca no Google. E quais ferramentas específicas o Memento usa para dar conta disso? O artigo detalha? Detalhe assim, na seção 4.3, eles montaram um conjunto bem versátil de ferramentas que eles agruparam mais ou menos assim. Para buscar informação, eles usam um agregador de busca web chamado Siarx-NG, que consulta Google, Bing e outros, e uma ferramenta chamada Crawl4AI para conseguir extrair o conteúdo completo das páginas da web, não só o snippet. Para ir fundo mesmo na página. Isso. Para lidar com dados diversos, o que eles chamam de multimodal, o agente consegue analisar imagens usando modelos visão-linguagem para gerar descrições do que tem na imagem, consegue transcrever áudio, extrair texto de PDFs, PowerPoints, planilhas Excel, até arquivos zip. A ideia é ter um jeito unificado para ele processar tudo isso. Bem completo. E para raciocinar? Para raciocinar e processar dados. Eles incluíram uma ferramenta para executar código Python num ambiente seguro, um sandbox, com acesso a bibliotecas bem úteis como NumPy e Pandas, para análise de dados mesmo, e também uma calculadora para operações matemáticas. Nossa, uma caixa de ferramentas bem recheada. E como a gente gerencia tudo isso? É o planejador que decide qual ferramenta usar em cada passo? Na verdade, o planejador define a estratégia mais geral, o plano macro. É o executor que pega esse plano e lida diretamente com as ferramentas para cumprir as subtarefas. E para organizar isso tudo, além da memória de casos que o planejador usa, o Momento também mantém outras duas memórias auxiliares. Uma memória de subtarefas, para ele saber o que já foi feito dentro do plano atual, e uma memória de ferramentas, que registra o uso e o resultado de cada ferramenta chamada. Ah, para ter um controle do processo. Isso. E tem um detalhe importante para fazer tudo isso funcionar de forma integrada. Eles usam um protocolo padronizado para conversar com essas ferramentas todas, chamado MCP, Protocolo de Contexto de Modelo, Model Context Protocol. MCP. Pensa no MCP como se fosse uma linguagem universal para as ferramentas. Ele garante que o executor consiga usar qualquer ferramenta que siga esse protocolo sem precisar de adaptação específica para cada uma. Isso torna o sistema mais modular, mais fácil de expandir com novas ferramentas no futuro. Entendido. Arquitetura robusta. Planejador estratégico com memória de casos, executor com sua caixa de ferramentas e memórias de apoio, tudo conectado por um protocolo padrão. Faz sentido. Com tudo isso montado, como é que o Memento se saiu nos testes? Os resultados foram bons mesmo, como eles dizem? Sim. Olha, os resultados que eles apresentam no artigo são bem impressionantes. Especialmente quando a gente lembra que o Memento faz tudo isso sem retreinar o LLM base, né?
Verdade, esse é o ponto-chave. Quais foram os destaques? Vamos lá. No benchmark Gaia, que é famoso por ter tarefas longas, que exigem planejamento e usar várias ferramentas, o Memento simplesmente ficou em primeiro lugar no ranking público do conjunto de validação. Acertou 87,88% das tarefas com até 3 tentativas, a métrica que eles chamam de Pass at 3. Quase 88%. É muito bom. Muito bom. E no conjunto de teste privado, que é mais rigoroso, manteve um desempenho forte, 79,40. A tabela 2 do artigo mostra ele superando vários sistemas concorrentes, principalmente nos níveis de dificuldade 2 e 3 do Gaia. Legal. E naquele Deep Researcher de pesquisa web? No Deep Researcher, que é focado nessas tarefas de pesquisa na web em tempo real, o Momento também se destacou. Ele superou métodos que precisam de treinamento específico nos LLMs para funcionar bem. Conseguiu 66,6% de F1, aquela métrica que combina precisão e recall, e 80,4% de correspondência parcial, PM, que basicamente mede o quão próxima a resposta está do ideal. A tabela 1 mostra essa vantagem dele sobre abordagens como o COT, POS, REG. E em tarefas mais diretas de perguntas e respostas? Também foi bem. No benchmark Simple QA, que testa a precisão factual, ele atingiu 95,0% de PM. A figura 4 mostra ele superando outros agentes focados na web, como um chamado Web Sailor. Puxa, consistente em vários cenários. Teve algum resultado que foi assim particularmente surpreendente para você? Olha, eu diria que o desempenho no benchmark HLE, Humanities Lessism, chama muito atenção. HLE? O que ele mede? Esse teste é bem difícil, envolve conhecimento de ponta, sabe, das fronteiras da ciência, em várias áreas acadêmicas. E o Memento conseguiu 24,4% de PM nesse teste. Parece baixo, mas imagino que seja um teste bem puxado. É muito puxado. Mas o interessante não é só o número em si, é que, segundo a figura 4 lá do artigo, esse resultado de 24,4% é muito, muito próximo do que foi reportado para um modelo como o GPT-5, que ficou com 25,32%. E supera o Gemini 2.5 Pro nesse teste específico. Peraí, você está dizendo que o Memento, sem fine-tune, usando um GPT 4.1 como planejador, chegou perto do GPT-5 num teste de conhecimento avançado? Exatamente, isso sugere algo muito poderoso, né? Que essa abordagem de aprender com a memória externa, com a experiência acumulada, pode permitir que um agente atinja níveis de conhecimento especializado ou pelo menos de capacidade de resolver problemas complexos que são comparáveis aos de modelos muito maiores e mais recentes, sem precisar ter o tamanho ou passar pelo mesmo treinamento massivo desses gigantes. Nossa. É como se a experiência prática, bem utilizada através da memória, compensasse, pelo menos em parte, a força bruta do modelo base. Isso é realmente notável. Quer dizer, o como ele usa o conhecimento importa tanto quanto o conhecimento bruto que ele tem. E ele consegue aplicar isso que ele aprendeu em situações totalmente novas, que ele nunca viu. A tal da generalização. Sim, eles testaram isso também. É a chamada generalização OOD. Out of Distribution. Avaliaram o momentum em conjuntos de dados com tarefas diferentes daquelas que foram usadas para popular a memória dele inicialmente. E aí? Os resultados, mostrados na figura 1D, indicaram melhorias de desempenho claras. Entre 4,7% e 9,6% em benchmarks como Music, Bomboogle e PopQA, quando comparado a não usar a memória de casos. Ah, então ele realmente consegue usar o aprendizado do passado para resolver problemas novos. Exato. Indica que o agente consegue, de fato, generalizar o que aprendeu com as experiências passadas. Ele não fica só repetindo o que já fez, ele adapta. E faz isso só consultando o arquivo de casos dele. Essa capacidade de generalizar é crucial, né? Para ser útil no mundo real. E os pesquisadores foram atrás de entender quais partes do Memento são mais importantes para esses resultados. Fizeram aqueles estudos de ablação que você comentou antes. Fizeram sim. Os estudos de ablação são sempre interessantes porque eles ajudam a entender o que realmente faz a diferença.
Eles desligam partes do sistema e veem o impacto. E tiveram alguns achados bem legais. Primeiro, sobre quantos casos recuperar da memória. Lembra que a memória paramétrica busca os top K casos mais úteis? Eles testaram variar esse K. E descobriram o quê? Mais é melhor? Não necessariamente. O ponto ótimo foi recuperar cerca de K igual a 4 casos, mostrado na tabela 3. Usar muito mais casos, 8, 16, até 32, não trouxe grandes ganhos e às vezes até piorou um pouquinho o resultado. Ah, então qualidade sobre quantidade na memória. Parece que sim. Qualidade e relevância das memórias importam mais. Muita informação, se for irrelevante, pode acabar mais atrapalhando do que ajudando o planejador. Faz sentido. Que mais? A importância dos componentes, tabela 5. Confirmou a lógica da arquitetura. Usar as ferramentas online é melhor do que depender só do conhecimento interno do LLM. Ter um planejador explícito, separado do executor, ajuda ainda mais. E, o mais importante, adicionar o raciocínio baseado em casos, CBR, ou seja, a memória, por cima de tudo isso, melhora consistentemente os resultados em todos os benchmarks que eles testaram. LL Simple QA Deep Researcher. Então, cada peça da arquitetura contribui. Sim. Eles notam uma coisa curiosa no Deep Researcher. Às vezes, usar só o executor com as ferramentas online piorava o resultado em relação a usar só o LLM offline, sem ferramentas nem memória. Ué, estranho. A hipótese deles é que, talvez, o LLM offline já tivesse visto as respostas daquele benchmark durante o pré-treinamento, o famoso problema de contaminação de dados. Enquanto o agente online, que busca na web real, pode se perder ou pegar a informação errada se o planejamento não for bom o suficiente para guiá-lo. O CBR ajuda justamente a melhorar esse planejamento. Entendi a ressalva. E a questão do aprendizado contínuo? Eles provaram que o agente realmente aprende com o tempo? Provaram sim. Eles compararam as variantes de memória ao longo de 5 iterações, onde o agente ia resolvendo tarefas e acumulando experiências no banco de casos. O resultado, figura 1C e tabela 4, foi claro. Tanto a memória paramétrica, com a função Q, quanto a não paramétrica melhoraram o desempenho com o tempo. E ambas superaram bastante a versão sem CBR, sem memória nenhuma. Ah, então o gráfico de desempenho sobe com a experiência? Exatamente. A paramétrica teve uma ligeira vantagem sobre a não paramétrica, o que sugere que aprender a avaliar a utilidade dos casos realmente ajuda um pouquinho mais. Mas o ponto principal é que o agente melhora sim ao acumular experiências, validando a ideia central do momento. Legal. E teve mais algum achado interessante nas ablações? Teve um sobre o estilo do planejador que foi um pouco surpreendente, tabela 6. Eles compararam usar um planejador mais rápido e conciso, com o GPT 4.1, versus um planejador mais deliberativo, que gerava planos mais longos e detalhados, usando um modelo chamado O3. E qual se saiu melhor? O detalhista? Surpreendentemente, não. O planejador mais rápido e conciso funcionou melhor dentro da arquitetura do momento. Parece que planos muito detalhados ou verbosos demais podem acabar confundindo o executor, em vez de ajudar. Curioso. Menos é mais no planejamento, então. Pelo menos nessa arquitetura, parece que clareza e objetividade no plano geral foram mais eficazes. Muito interessante essa descoberta. E para fechar essa parte, eficiência. A gente falou lá no começo que o Memento evita o custo do fine-tuning. Mas rodar todo esse sistema memória, ferramentas, planejador, executor, isso não acaba sendo caro de outro jeito? Em termos de processamento, de tokens que ele consome. É uma ótima pergunta, fundamental até. O artigo analisa isso na figura 6, olhando o custo em tokens lá no benchmark Gaia, que tem aquelas tarefas difíceis. E o que eles viram? Eles viram que a quantidade de tokens de entrada, que inclui tudo, a descrição da tarefa, o histórico da conversa, os casos que ele recuperou da memória, as saídas das ferramentas que ele usou, tudo isso aumenta muito mesmo com a dificuldade da tarefa. No nível 3 do Gaia, a média foi de, 121 mil tokens de entrada por tarefa. 121 mil tokens. É muita coisa. É muita informação sendo processada, sim.
Só que, por outro lado, a quantidade de tokens de saída, ou seja, a resposta final que o agente gera, permaneceu relativamente baixa e estável. Ficou ali entre 4.700 e 9.800 tokens, mais ou menos. Ah, então o trabalho pesado, o grosso do custo, está em processar o contexto, entender a situação, usar as ferramentas, e não tanto em gerar a resposta final. Precisamente. Isso sugere que o gargalo computacional do momento está mais na capacidade de processar e integrar grandes volumes de informação contextual, o que vem das ferramentas e da memória, do que na geração da resposta em si. A complexidade maior reside na compreensão e na síntese, o que, aliás, faz bastante sentido para essas tarefas de pesquisa profunda, né? Sim, faz todo sentido e, embora 121 mil tokens de entrada seja um número significativo, imagino que ainda seja potencialmente muito mais barato e rápido do que ter que retreinar um LLM gigante a cada nova experiência, né? Exatamente esse o ponto. É um trade-off, mas que parece ser vantajoso para permitir esse aprendizado contínuo de forma mais viável. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, a grande ideia aqui do Memento é oferecer uma alternativa para o aprendizagem contínuo em agentes de IA, certo? Em vez de ficar retreinando o modelo base, ele usa uma memória externa e um raciocínio baseado em casos inspirado em como a gente mesmo aprende para melhorar com base nos sucessos e fracassos do passado. O que tudo isso significa na prática parece um passo bem importante para a gente ter IAs que se adaptam melhor ao mundo real, que aprendem com a experiência sem aqueles custos proibitivos de antes. Exatamente. Eu acho que a relevância principal é essa: oferecer um caminho que parece ser mais escalável e eficiente para que os agentes adquiram novas habilidades em cenários abertos, dinâmicos. Eles podem melhorar continuamente, adaptando suas estratégias com base no que funcionou ou não nas suas próprias interações passadas. Isso é crucial para tarefas complexas como essa tal de Deep Research. E o fato de aprender tanto com os erros quanto com os acertos, como nós humanos fazemos, torna o processo de aprendizado mais robusto, mais realista, né? Com certeza. E isso leva a gente para uma reflexão final, para quem está nos acompanhando, se esses agentes podem mesmo, como o Memento propõe, aprender e evoluir com base nas suas próprias experiências, experiências únicas que ficam guardadas nas suas memórias individuais, o que isso pode significar para o futuro? Será que a gente poderia imaginar, por exemplo, dois agentes, começando iguaizinhos, com o mesmo LLM base, mas que com o tempo, interagindo com tarefas e ambientes diferentes, acabassem se tornando especialistas em áreas completamente distintas, moldados só pelas suas vivências digitais? É uma possibilidade fascinante. Fica a questão no ar, né? Será que a gente está caminhando por uma era de IAs que são altamente personalizadas, talvez até especializadas, não por causa de uma programação explícita que a gente fez, mas por causa da história única que ficou registrada nas memórias delas? Uma linha de pensamento bem interessante. Uma perspectiva intrigante para a gente pensar sobre o futuro da IA. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa nossa análise do Memento e dessas ideias sobre memória e aprendizado contínuo. Até a próxima.